belíssimo programa. E o nosso convidado de hoje é professor formado em Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos, também especialista em RH e Educação Profissional e Tecnológica. E vai nos contar tudo sobre o universo da docência. Prepara papel e caneta para anotar todas as dicas para você que deseja seguir a sua carreira de professor. Já deixa o seu like porque Talk Jobber está no ar. Estou aqui com um super convidado, o professor Marcos Sidney, e ele vai nos contar sobre a sua jornada profissional. Marcos, muito obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui compartilhando da sua história. Olá, Flávia, eu que agradeço por esse convite super especial, tá? Olá, pessoal que está assistindo, espero que eu consiga contribuir aqui um pouquinho com vocês. Certamente. Quero que você comece contando desde lá de trás, né? Como que você escolheu seguir essa carreira de docência? Como que foi, né, esse começo? Então, desde muito pequeno, eu sempre gostei muito da área da comunicação. Sempre na escola estava envolvido nas apresentações, na igreja em que eu participo também, fazendo leitura, apresentando para o pessoal. E ao longo do tempo fui percebendo que eu queria me engajar em alguma coisa que tivesse a ver com comunicação. Uhum. E por que melhor do que a docência para me permitir me comunicar com outras pessoas, ensinar outras pessoas, ajudar na transformação da vida delas, que acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente. E foi dessa forma que eu me encontrei aí na docência. Então você terminou o ensino médio e você já sabia que queria docência e já foi buscando cursos correlatos? Aí que tá. Eu tinha certeza que eu queria alguma coisa a ver com comunicação. Certo. Mas não a docência em si. Uhum. O que aconteceu? Eu entrei no SISU, me cadastrei lá para pedagogia e outro curso, que era o que eu queria de verdade. O que deu certo primeiro foi pedagogia na Unicentro. Uhum. Aí eu pensei, não tem tu, vai tu mesmo. Comecei o curso de pedagogia. No começo eu não gostava muito. No primeiro ano eu estava fazendo porque tinha passado. Eu não queria perder essa oportunidade. Por obrigação mesmo, você continuou. Isso. Por obrigação. Aí a partir do segundo ano eu fui me encontrando. Eu fui percebendo o que me moveu dentro da educação foi a perspectiva do papel transformador que a educação tem. Quando eu me dei conta de que o meu trabalho poderia transformar a realidade de outras pessoas, por mais mínima que fosse a parcela dessa transformação, foi o que me puxou para esse caminho. Que legal! E aí você seguiu com mais tranquilidade até a tua graduação em pedagogia. Isso, exatamente. E mesmo assim lá na pedagogia, porque quando você fala em pedagogia, geralmente as pessoas associam ao trabalho com crianças. Sim. Eu dei aula 2 anos no ensino fundamental, foi uma das experiências que eu tive na docência, mas eu não tinha certeza se era isso mesmo que eu queria trabalhar com criança. Uhum. Aí as coisas foram acontecendo, fui para outro caminho e me encontrei na docência. Entendi. O momento que foi esse, assim, que de fato você chegou a ter uma oportunidade, um estágio em específico, o que aconteceu que você falou assim, realmente, é aqui que eu tenho que estar? É um pouco trágica até a história, mas eu comecei como aprendiz numa empresa, e quando você é aprendiz, você precisa fazer um curso, juntamente com o seu trabalho, você participa de uma formação enquanto você trabalha. Eu era aprendiz na instituição, até que o supervisor da instituição me via em sala de aula, como eu trabalhava e tudo mais, e ele me chamou para fazer parte do setor pedagógico da empresa. Isso eu estava no 3º ano da faculdade de pedagogia. E com certeza eu topei. Achei um projeto muito bacana e entrei como pedagogo na instituição. E eu vi as professoras, as instrutoras trabalhando e tudo mais. E teve um dia que uma das professoras não pôde comparecer à aula porque o marido dela estava bem doente. Tinha descoberto lá um problema bem grave de saúde. E foi algo muito em cima da hora. O que o supervisor pensou, vai lá o Marcos. Vai o Marcos substituir a professora. Isso era meio-dia e a aula começava 1 e pouquinho da tarde. Aí, vamos lá, né, Marcos? Você já tem ali a metodologia que você aprendeu na pedagogia, vamos colocar em prática, só que com um público diferenciado. Saindo do público infantil e entrando com adolescentes de 16, 17 e 18 anos.
Aí eu dei a aula, planejei aquela aula. Em cima da hora, aquele planejamento. E aí no final da aula teve uma aluna específica que ela veio até mim e falou: Marcos, você deveria repensar e ser professor. Você devia pensar nesse caminho. E eu vendo a participação da galera, que eles interagiram super bem, opa, foi aquele insight. Será que eu não tô no lado errado aqui? Será que ao invés de estar no pedagógico, em sala de aula, eu não conseguiria fazer uma coisa mais com o meu perfil, mais com a minha carinha, com o meu jeito? E aí surgiu a oportunidade para educador na instituição, eu me candidatava. Eu falava com o meu supervisor se eu poderia fazer isso. Até que chegou um momento que o trabalho de pedagogo não estava mais me satisfazendo. Eu pedi para sair da instituição. Conversei com o meu supervisor, foi bem difícil aquele dia. E aí ele trouxe a ideia: Marcos, a outra professora, ela está precisando de um upgrade no salário dela. O que vocês acham de vocês trocarem de cargo se ela topar? Ela vem para o pedagógico e você vai para a sala de aula. Aí com certeza, deu certo a oportunidade. Entrei como professor, como educador na instituição. Porque até então não tinha tido vaga para você poder atuar como professor. Exatamente. Exatamente. Entendi. E aí comecei como educador e me encontrei com esse público adolescente. Até que isso foi em 2018. Em 2019, no mesmo prédio, funciona junto uma escola, junto com essa instituição que eu trabalhava. Certo. Entreguei meu currículo, eu estava precisando de mais um suporte financeiro. Eu lembro que meu pai tinha sofrido um acidente, eu estava doido atrás de mais dinheiro para poder auxiliar em casa. Né? Aí entreguei meu currículo nessa escola, consegui algumas aulas na mesma escola, que era no mesmo prédio que eu tinha começado como educador. E aí nessa escola eu conheci o público adulto. Nos cursos da área de saúde, da área administrativa, voltado para gestão, aí eu conheci o público adulto. Aí mais um insight, mais uma mudança de chave. Opa, se com os adolescentes eu fiz um trabalho bacana, agora com os adultos, vamos lá que dá pra fazer ainda mais coisa. Ainda mais. E foi nesses momentos que você realmente voltou lá atrás do teu tempo de graduação e você viu o poder da transformação com a educação? Com certeza, com certeza. Você percebia as pessoas mudando o seu contexto profissional e também pessoal. Né? Porque nós defendemos que a educação ela não precisa necessariamente estar atrelada somente à questão financeira. Sim. Existe toda uma transformação pessoal. Além de ser um profissional melhor, você precisa sair de um processo formativo como uma pessoa melhor também. Não é só o profissional, é uma junção. Né? Uma junção, é verdade. E são quantos anos já de carreira como na docência? Então, tenho aproximadamente 8 anos na área da educação. Que legal. E já chegou a pensar em cogitar outras possibilidades de seguir em outros caminhos ou não? Realmente é isso que faz seu coração bater mais forte? Olha, com certeza faz o meu coração bater mais forte, mas inclusive ano passado tive algumas dificuldades pessoais e estava realmente pensando em deixar a carreira docente de lado, não ser mais professor. Mas aí acontecem coisas que fazem você repensar e analisar o teu papel. Né? Alunos que trazem depoimentos para você, que trazem feedback e que fazem você pensar: não, Marcos, tá funcionando, é isso mesmo, tá? E aí que já vem uma super pergunta: o que é que te motiva e te faz levantar da cama todos os dias e pensar, eu vou lá fazer o meu melhor? O que mais te motiva, Marcos? Olha, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o meu papel social, a minha função social, o que a educação faz socialmente. Entendi. Essa transformação que você percebe. Um dos cursos que eu trabalho é o curso de oratória, por exemplo, já que você trouxe essa pergunta. Você percebe alunos que chegam no curso com muita dificuldade e que terminam o curso, eu sempre brinco com eles, vocês estão saindo daqui palestrantes. O curso mesmo sendo curto, mesmo sendo rápido, você percebe ali em questão de dias o pessoal evoluir. Exatamente, então isso é extremamente gratificante. Que legal. São vários temas, vários assuntos que você pode, né, que você tem o conhecimento de acordo com toda a sua bagagem, seu currículo, você pode ministrar. E eu queria que você contasse um pouquinho para quem nos assiste aqui, como que os bastidores, porque a gente pensa que é até engraçado, né, falar, mas eu acredito que alguém já falou isso,
de perguntar para o professor, tá, professor, mas você trabalha ou só dá aula? Não é? Já. Sempre tem. A minha mãe é professora, então ela ouviu muito disso. Como que é os bastidores da vida de um professor, né? Na carreira profissional? O que tem que acontecer por trás para que ele possa estar lá na frente, de fato, e ensinando? Muito bacana sua pergunta, Flávia. Uma das coisas que está ali presente na vida de um professor é o planejamento. Está ali é uma coisa que você precisa saber lidar muito bem com isso. Porque eu não estou em sala de aula, mas não quer dizer que eu não estarei trabalhando. Então, sempre envolvido em planejamento, sempre discutindo, acompanhando as tendências. Como professor, eu acredito que no pós-pandemia teve uma mudança muito drástica de perfil. Então, é um perfil de aluno diferente, pós-pandemia e antes da pandemia. Entendi. Na questão do planejar, o que você de fato planeja? Tem que planejar o tipo de aula, o tempo de duração, o conteúdo a ser repassado? Como que é isso? Exatamente, você tem que pensar em todas as possibilidades. O que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado, e principalmente para quem vai ser trabalhado. Para quem aquele conteúdo vai ser dado, qual que é o teu público-alvo, com quem você vai trabalhar. Ontem eu recebi um comunicado da nossa técnica de que eu vou dar uma palestra no próximo mês na cidade de Laranjal, se eu não estou enganado, e o público-alvo dessa palestra serão servidores públicos. Então é um público diferente do que os meus alunos lá da turma de oratória. A ênfase vai ser outra, o foco vai ser outro. Então são muitos fatores que você precisa levar em consideração. E sem planejamento, um professor não consegue executar o seu trabalho com excelência. Precisa do planejamento. E a rotina do professor, ela vai variar muito de acordo com a instituição que ela está? Ou não, independente da instituição, há um certo roteiro que vai ser seguido? Como que é isso? Olha, com relação ao planejamento, ele vai estar presente em todas as etapas, em todas as modalidades. Desde a educação infantil, passando ali pelo fundamental, pelo médio, técnico, superior, EAD, o planejamento ele vai existir. Ele vai alterar conforme a modalidade de ensino, conforme a etapa de ensino. Tá? Mas com relação a horários, por exemplo, isso varia muito. Isso varia muito, porque a aula acontece de manhã, acontece à tarde, à noite, às vezes até aos finais de semana. Então vai variar muito da etapa, do tipo de curso, de formação. Do conteúdo em si sendo ensinado, né? Isso. E para eu me tornar um professor, que tipos de graduações são possíveis eu fazer? Eu apenas tendo graduação, eu já posso ir para o mercado de trabalho? Como que é isso, essa preparação, Marcos? Ótimo. O foco da docência são os cursos de licenciatura. Pedagogia, geografia, história e os outros cursos. Porém, todas as áreas precisam de docentes. Uma ex-aluna minha, ela é formada em administração. Administração não é um curso de licenciatura, né? Mas ela está lecionando, porque todas as áreas precisam disso. Então, uma dica, de repente, se você é da área de sociais aplicadas, se você é da área de exatas e quer ir para a docência, quer caminhar por esse caminho, invista numa especialização voltada para a docência, procure uma complementação pedagógica, formação continuada, que isso ajuda bastante. Eu mesmo me formei em pedagogia. O meu foco principal seria o ensino fundamental. Mas aí eu fui para outros caminhos, eu tive outras experiências, formações também nessa área, e hoje eu trabalho com adolescentes, com público adulto, com educação profissional. Então a docência ela é muito ampla. Só com a graduação, a tua pergunta, eu posso atuar só tendo a graduação? Pode, mas hoje em dia, acompanhando a exigência do mercado, a evolução do mercado, a graduação é um degrau, é um dos degraus para você alavancar a tua carreira como docente. Para você se destacar. Acredito eu que se você vai querer adentrar numa instituição para seguir como carreira de professor, teu currículo ele vai ser minuciosamente analisado, né? Todo o teu conhecimento, as especializações que você tem, ele vai contar muito, né? Então, só uma graduação, talvez, não que não seja importante, mas às vezes vai te deixar bem abaixo aí no ranking, né, de candidatos. Seria isso, professor? Exatamente. E puxando o gancho até para, pensando no mercado de trabalho como um todo, essa questão de formação.
Uma amiga bem próxima a mim, ela concorreu a uma vaga que o requisito da vaga era ensino médio completo. Era esse o requisito. Quem está ocupando a vaga hoje é um profissional formado, um profissional graduado. Porque a exigência era o ensino médio completo. Mas quando você tem algo a mais, o teu currículo acaba se destacando. Acaba se destacando, perfeito. E pós, né, finalizar a sua graduação, acredito eu que foi um grande desafio. Quais foram assim, os maiores medos que você enfrentou, que você sentiu lá atrás, quando você terminou a graduação e pensou assim, bom, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Então, teve vários momentos desafiadores. Até mesmo essa mudança de público. Deixar o público de crianças, né, o público infantil, para um público adolescente, para um público adulto, que também é desafiador. Então, a minha principal dificuldade lá no início foi saber como dar uma boa aula para esse público específico. Entendi. Porque é muito diferente. Você dá aula para criança, para adolescente, para adulto. O foco é muito diferente, a metodologia muda bastante. Entendi. E para quem assim deseja, né, quero fazer um curso X, são muitas opções. Que dicas você daria, Marcos, para eu poder pelo menos escolher e ser mais assertivo, que aquilo possa combinar comigo? Que escolhas, que caminho você daria? Perfeito, Flávia. Para começar, se autoconheça. Faça uma análise, lembra lá do período do colégio, com que disciplinas você tinha mais afinidade, você se destacava, né? Geralmente a gente considera português e as áreas afins e matemática as áreas afins. Com o que você tinha mais afinidade, no que você se destacava, o que você gostava mais. Converse com profissionais da área, tá? Conheça pessoas que atuam na área. Hoje em dia nós temos as redes sociais, é muito mais fácil você ter contato com as pessoas, conhecer gente nova, até para ter um networking bacana. Sim. Então converse com pessoas da área e principalmente entenda quais são as suas motivações. Porque ser professor 2023, século 21, é muito desafiador. É muito desafiador. Então entenda o que te motiva, o que você almeja. Eu já comentei aqui para Flávia, para vocês, que o que me move é esse papel social, a transformação que eu posso causar. Eu posso fazer isso como professor e existem outros caminhos também para fazer isso, não exclusivamente a docência. Se um dia eu não ser mais professor, eu não for mais professor, terão outros caminhos, outras possibilidades de fazer isso. Então, para você que pensa em ser professor, analise o que te motiva, quais são as suas motivações. Tenha cartas na manga, tenha um plano B. Tá, eu estou fazendo licenciatura, mas eu almejo também lecionar nos cursos da área de sociais aplicadas, na área de exatas. O que eu posso fazer então? Que tipo de formação eu posso ter? Atrás de qual experiência eu posso correr agora? Para facilitar esse caminho. Entendi. E como que é o mercado hoje aqui em Guarapuava nessa questão assim? É fácil de adentrar? Tem bastante oportunidade? Como que é isso, Marcos? Olha, Guarapuava, nós consideramos Guarapuava um polo universitário. Nós temos aqui na região diversas faculdades e escolas também. Guarapuava é uma cidade muito rica na questão de escola e de níveis escolares. Temos escolas de fundamental, de ensino médio, educação infantil, faculdade, ensino técnico, cursos livres. Então eu digo que as possibilidades são muitas. E também puxando agora para o gancho do online, da possibilidade de trabalhar online. Você não precisa se prender somente à região de Guarapuava. Tem outras possibilidades também. Eu mesmo, em 2021, estava num momento bem complicadinho da pandemia. Eu lembro que eu lecionei para Palmital, para Cantagalo, para Porto Barreiro, para o Turvo, para o município de Martinho. Então, daqui de Guarapuava eu dei aula para vários municípios, tudo online. Então, tem outras possibilidades. Você, professor, futuro professor, que pensa em seguir essa carreira, considere a questão tecnológica na tua formação, na tua trajetória. Isso é muito importante. Tá? A tecnologia ela chegou aí, principalmente no momento de pandemia, e ela veio para ficar. Então é uma coisa que pode ser extremamente útil, tá? Uma ferramenta muito bacana.
tem que já estar inserido, né? Tem que fazer parte do teu dia a dia e tudo que você for pensar, buscar trabalhar, ela já tem que fazer parte, é fato, né? Com certeza, e tem inúmeras possibilidades. Eu lembro que quando começou a pandemia e eu migrei da sala de aula presencial para a sala de aula online, para o virtual, aquilo foi extremamente desafiador. Sendo uma semana, eu estava em frente ali da sala de aula, olhando para 25 pessoas, na outra eu estava em frente a um computador, olhando para várias telinhas ali, para fotinhas. Né? Então foi extremamente desafiador. Hoje eu percebo a importância de ter passado por aquele momento para aprender uma nova forma de trabalho. Então, uma dica que eu trago é não espere um momento de crise para você aprender a lidar com essas ferramentas. Exatamente, antecipe. E que qualidades, professor, você acredita que quem, né, deseja seguir a docência tem que possuir? Que qualidades, que competências, habilidades ele precisa correr atrás e se desenvolver? Olha só, vamos pontuar 3 aqui. Tem muitas, mas vamos focar em 3. Primeira, comunicação. Uma comunicação clara, assertiva, que você passa de fato a tua mensagem. Ah, mas eu vejo que eu não tenho essa comunicação ainda, Marcos. O que eu posso fazer, Flávia? Busque cursos de aperfeiçoamento, cursos focados em comunicação. Ajuda pra caramba. E treino. Tá? Tem a chance de fazer uma atividade em casa com a família, com as crianças da família, na igreja, alguma coisa voluntária. Treine, participe, ingresse nessa atividade. Então, comunicação. A segunda qualidade, empatia. Porque nem sempre o meu aluno ele vai reagir tal como eu planejei aquela aula. Nem sempre vai ter essa colaboração 100% de todo mundo. Então, ter empatia para entender o que está acontecendo com o meu aluno também. Por que ele está reagindo dessa forma? É muito importante. Tá? Então, comunicação, empatia. Eu trago como terceira qualidade algo extremamente fundamental para um professor nos dias de hoje, que é o dinamismo. Tá? Quando a gente para pensar no salto que a educação deu nas últimas décadas, eu entendo que o aluno não é mais o mesmo de antes. É um aluno muito mais imediatista, é um aluno que ele não quer ficar sempre preso ao tradicional, somente leitura, somente escrita. Então esse dinamismo é muito importante. Atividades de reflexão, que façam os alunos se mexerem, interagirem com outros, visitas técnicas, atividades práticas, então é algo muito importante. Acredito até porque o mercado exige isso, né? Tem trazido isso para nossa vivência, né? A gente tem que colocar a mão na massa, né? Eu vejo que quando a gente era criança, né? Nosso momento de estar na sala de aula era muito na teoria, né? Era muito lúdico, né? E hoje a internet nos proporcionou essa vivência. E de que forma você usa a internet como um recurso em sala de aula? Olha, principalmente com materiais de apoio. Vídeos que ilustram aquele conteúdo, até mesmo PDFs, que hoje é muito fácil o acesso a materiais de qualidade na internet. Puxa aquilo para a sala de aula, faz um estudo coletivo. Vamos pensar nesse dinamismo numa prática. Eu posso trabalhar um conteúdo voltado para a comunicação, eu falando por 3 horas seguidas e os alunos ouvindo. Ou eu posso fazer uma roda de conversa, fazer a leitura coletiva daquele texto, pedir para o pessoal complementar, para cada um dar a sua opinião. Veja, tornou mais dinâmico. E eu não fiz nada muito mirabolante, foi algo extremamente simples. Quando se fala em dinamismo, muitos professores ficam ali com um pé atrás, porque pensam, isso vai dar trabalho, isso vai ser mais complicado, e não é. Uma mudança metodológica já deixa a aula mais dinâmica. É o que a gente fala, é o que a gente chama de metodologia ativa. Você coloca o aluno como o protagonista do conhecimento. Eu não vou ficar ensinando tudo aqui, trazendo tudo prontinho. Vamos debater junto, vamos aprender junto, vamos conhecer junto. Aí eu medio. E mediando eu consigo trazer esse dinamismo de uma forma muito mais marcante. E vai absorver muito mais o conteúdo, tudo, né, o aprendizado em si. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Ontem mesmo eu recebi um feedback de uma aluna. Nós fizemos uma roda de conversa e ela me deu um feedback ao final dizendo algo mais ou menos assim. Geralmente em outros cursos que eu fiz eu não compreendi, eu não conseguia absorver as informações. E hoje eu entendi, hoje eu aprendi. Então esse dinamismo ele facilita muito o aprendizado. Até se trouxe um ponto bem importante que eu acredito que é interessante de citar. Cada aluno tem uma forma de aprender e precisa saber trabalhar tudo isso, né?
essa diversidade de metodologias de ensino para que todos possam, de fato, compreender, né? Sem sombra de dúvidas, Flávia. Cada aluno aprende de uma forma. A minha metodologia, como professor na atualidade, precisa contemplar essa diversidade que está presente. Em todos os lugares. Exatamente. E aí, puxando, não é só em sala de aula, no mercado de trabalho. Eu preciso estar apto a trabalhar com a diversidade. Isso em qualquer carreira profissional. Qualquer carreira. E que mensagem você deixa para os nossos queridos jovens, né, que nos assistem, para inspirá-los ainda mais a seguir essa linda profissão? Então, pessoal, vocês que almejam seguir na carreira docente, saibam que existem muitos desafios. Terão momentos difíceis. Em contrapartida, terão momentos que farão tudo valer a pena, tá? Desde a evolução de um aluno que chegou ali sem se comunicar muito bem, e lá no final do curso a comunicação dele evoluiu pra caramba, ele tá falando muito melhor e você sabe que isso vai contribuir significativamente na vida dele. Então tem momentos que fazem sim valer a pena. Agradeço, Marco Sidney, por ter trazido a tua história, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento e com certeza inspirar jovens que desejam seguir essa carreira. Agradeço você que ficou até o final e assistiu, deixe seu comentário, seu like, compartilhe com 2 amigos aí também que desejam essa carreira linda e maravilhosa. E até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.